Hoje eu vou falar para vocês como um país pobre, com uma inflação alta, conseguiu adotar uma moeda paralela e assim sobreviver. Ficou curioso? Continue após a vinheta. O coletivista, ele é muito mais destruidor e muito mais tóxico. Ó, aqui na tua bunda, seu egoísta. Os políticos fizeram você acreditar que eles são os servidores do povo. Olá, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre a Nigéria. Ultimamente se vem falando como que a Nigéria está adotando o Bitcoin e eu achei muito interessante contar para vocês como que é a Nigéria e os motivos que levaram ela a adotar essa moeda. A Nigéria é um país bem populoso, cerca de 190 milhões de pessoas. Ele está lá situado na África, é um país bem grande, com muitos recursos naturais. Para você ter uma ideia, eles têm cerca de 1 milhão de metros quadrados de minério fóssil, além de ter bastante produção de banana, de cacau, entre outras coisinhas. A indústria deles, assim, ainda é bem discreta. O índice de desenvolvimento humano, o IDH, deles é bem baixo, é 0,42. Eles passam por diversos problemas, como de habitação, de comida, de educação. Isso tudo devido ao grande índice de corrupção, de desvio de dinheiro, né? Esses políticos que pegam para eles e acaba não chegando às pessoas. As pessoas não conseguem se beneficiar dessas receitas. Eu não sei falar o nome do presidente. Muhammadu Buhari. O presidente é o Muhammadu Buhari. Talvez eu tenha falado errado, mas vai estar aparecendo aqui o nome dele, a carinha dele. Ele é chefe de estado, chefe de governo. Segundo o site African Liberty, ele é um ex-ditador. Ele já esteve no poder antes, mas agora, quando ele entrou, ele baseou toda a sua economia em gastos do governo, protecionismo e ajudas sociais aí com dinheiro que ele achou que tinha que distribuir, mas sem se preocupar de onde vinha. É coisa que a gente já viu aí nos últimos anos. Nunca nem vi, não. Sabe, aqueles governos que prometem dinheiro para todo mundo, protege todo mundo e aí acaba ferrando todo mundo também? Então, ele é desses. Ele prometeu várias mudanças eleitorais e ele parecia ser super honesto, isso que chamava atenção. E depois que ele foi visto tomando um café da manhã, vamos dizer assim, um pouco humilde, a foto viralizou e todo mundo achou que ele era povo do povo. Eu já vi isso acontecer em algum país por aí. Dá uma pitoca no meu nariz. Mas assim que ele entrou, já começou os programas dele de intervenção. Começou dando 5 mil nairas para quem vivia abaixo do nível da pobreza, que gerou um gasto de 250 bilhões de nairas. Segundo o site, o que ele fez não trouxe tantos benefícios assim. Também deu empréstimos sem juros para quem quisesse abrir o seu negócio, que depois a Transparência Internacional avaliou isso como compra de votos. E devido a ser sem juros, as pessoas começaram a ter dificuldade de conseguir esses empréstimos e cerca de 8 milhões de pessoas perderam seus empregos em 2017, ou seja, antes da pandemia já estava nessa situação. Se fodeu! Por conta disso, centenas de corporações saíram do país porque o presidente não conseguia dar um ambiente favorável para negócios, então eles foram embora. Tchau, obrigado! E é assim mesmo, quando as pessoas que têm grana, quando elas não enxergam o local favorável para elas investirem, elas vão embora mesmo. E assim, o site ainda traz que houve um excesso de regulamentação, outro motivo que leva os investidores a cair fora. Todas essas medidas fizeram com que a Nigéria passasse a Índia como capital da pobreza. Ou seja, todas essas medidas governamentais não surtiram efeito para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Segundo a matéria, o governo deveria deixar as pessoas livres para poder produzir, que assim surtiria muito mais efeito do que todas essas medidas aí bondosas para dar o peixe em vez de deixar os outros sair para pescar. Não vai pescar não, né? Não vai mesmo não. Mas você já deve estar pensando aí, nossa, Célica do blá blá blá, e onde que entra o Bitcoin, tá.
Primeiramente, você sabe o que é o Bitcoin? Não sei. Eu vou falar aqui de uma maneira bem rápida, bem simples. Se vocês quiserem um vídeo sobre Bitcoin, vocês escrevam aqui, que eu posso chamar alguém para falar a respeito, porque é muito melhor falar com alguém que entende mais do que eu. O Bitcoin é uma criptomoeda, uma moedinha virtual, que as pessoas podem negociar entre elas ou através de uma plataforma, mas é uma criptomoeda que ela é descentralizada, ou seja, não é um banco central que produziu. Ninguém nem sabe quem desenvolveu essa criptomoeda, mas ela existe e não tem nenhum governo ali regulamentando. Isso deixa as pessoas um tanto mais seguras para investir, visto que não vai depender de uma cagada de um governante, e a responsabilidade da carteira, ou seja, de guardar essas criptomoedas, é da própria pessoa. Então ela fica responsável por essas moedinhas. Só para deixar claro, além do Bitcoin, existem as altcoins, que são outras criptomoedas. Existe Ethereum, existe Binance, existe um monte de outras moedas. Então, assim, quando eu falo que a Nigéria está negociando criptomoedas, não é somente o Bitcoin, também eles negociam altcoin. Ah, agora eu entendi! Devido a todo esse problema econômico que eu citei anteriormente, o governo começou a impedir as pessoas de comprar dólar. E aí as pessoas ficaram sem saber o que fazer. Me diz o que é que eu faço. Porque o governo já tinha desvalorizado 2 vezes a moeda para segurar ali o câmbio e não estava conseguindo. Então ele deu uma cota ali de dólar, só que não estava sendo suficiente. Então os nigerianos tiveram que recorrer a outra moeda. Ela tira para a tcheca para botar na boca, ela tira para a boca para botar na tcheca. E eles usam Bitcoin para poder pagar matérias-primas que eles vão importar de outro país. Eles negociam muito com os chineses. Então eles utilizaram essa moeda como uma moeda de apoio, como uma moeda para se sentir um pouco mais protegidos. E o volume de negociação dessas criptomoedas é tão alto que tornou a Nigéria o 3º país que mais negocia criptomoedas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. E eles usam essa criptomoeda para tudo, desde guardar o dinheiro deles até para fazer compras simples no supermercado. Inclusive, eles recomendam aos turistas que vão visitar o país a utilizar o Bitcoin em vez de utilizar o dólar, por exemplo. Por conta disso, é claro que os governantes ficaram assustados e o Banco Central nigeriano levou a pauta para o Senado, querendo proibir as negociações por Bitcoin. No Senado, o senador Sani Musa chegou a dizer que o Bitcoin teria deixado a moeda deles, a Naira, inútil. Então há uma preocupação em relação a isso. Porque vamos pensar, como que fica o governo quando eles não estão ali dominando? Eles não têm como saber o que as pessoas estão produzindo, eles não têm como saber quanto que aquelas pessoas, venderam. E o mais importante, eles não têm como arrecadar impostos. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. No dia 5/2 de 2021, o Banco Central nigeriano emitiu uma carta dizendo que estava proibido, que ninguém ia poder usar o Bitcoin, nenhum lugar poderia fazer essa intermediação. O que aconteceu? O Bitcoin subiu para $87 mil. As pessoas continuaram negociando do mesmo jeito, daquele jeitinho, sabe? Já ouviu falar do peer-to-peer, de pessoa para pessoa? Quando acontece essas negociações de pessoa para pessoa, é praticamente impossível o governo rastrear, o governo saber o que está acontecendo ali. Você passa um dinheiro para aquela pessoa, ela te passa criptomoeda, como que vai ver, não é verdade? É verdade. É que nem no comércio, não tem como colocar um fiscal em cada porta para saber se a pessoa está recebendo em dinheiro ou em criptomoeda. É missão impossível. E lá no site tem até o relato do Charles Okfarmable. Ele é empresário e ele fala o seguinte: dane-se o Estado, dane-se o Banco Central, nós vamos continuar negociando em P2P e vem. Mais ou menos isso. Ele pouco se importa se o governo tá no pé, se o governo tá proibindo, simplesmente eles vão continuar usando do mesmo jeito. Tô nem aí!
E como eu disse, é meio que impossível regulamentar isso. O governo nem sabe como regulamentar isso, porque é impossível saber o que realmente está acontecendo. E a Nigéria não é o primeiro país a ter problemas com a moeda e começar a utilizar a criptomoeda como um recurso paralelo. Temos também a Malásia, a Argentina e a Venezuela, que também passou a adotar essas criptomoedas. A Venezuela tem uma história fantástica que, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui também para falar um pouquinho sobre. E com tudo isso que eu falei com vocês hoje, vocês pararam para pensar como seria se todos os comércios começassem a adotar o Bitcoin e deixar a moeda estatal? Como será que os governantes conseguiriam arrecadar impostos? Como eles iriam conseguir manter seus luxos estando lá naquele pedestal? Como que seriam os serviços a partir disso? Você já parou para pensar? Não. Nós estamos diante de uma revolução grandiosa, tão grande quanto a Revolução Industrial, que somos incapazes de saber o que vai ser da nossa economia ou deste modelo de Estado que nós conhecemos hoje. O que será disso daqui 10 ou 15 anos? Você consegue imaginar? Escreva aqui nos comentários o que vocês esperam dos países mais pobres adotando esse modelo de moeda. Conta pra mim, eu ficarei extremamente feliz em ler o que você acha. E hoje eu vou deixar uma frase do Akin Sauer. Ele é um investidor de criptomoedas norte-americano e ele falou o seguinte: não quero subestimar a grandiosidade disso. As pessoas podem operar negócios que antes não podiam. O Bitcoin permitiu que os jovens tivessem algum nível de soberania e independência e lhes permitiu criar valor, serem pagos por isso e dessa forma. Isso é gigante. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, siga lá no Instagram e também no Facebook, divulgue o vídeo, ajude a Tia Su a levar a palavra da liberdade por aí. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!